Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditemos no parágrafo 2259 do Catecismo da Igreja Católica hoje, que diz: a Escritura, no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim, revela desde o começo da história humana a presença da cólera, que quer dizer ira, e da cobiça no homem. São consequências do pecado original. O homem se tornou inimigo de seu semelhante. Deus expressa a atrocidade deste fratricídio. Que fizeste? Perguntou ele. O solo está clamando por mim a voz do sangue do teu irmão. Por isso agora serás amaldiçoado pelo próprio solo que engoliu o sangue do teu irmão, que tu derramaste. E olha que forte nesse parágrafo do catecismo de hoje, que vem nos falar sobre a ira, né? A ira que é justamente uma consequência, né, causada pelo pecado original, né, como diz aqui no início do catecismo, esse pecado que cada um de nós carregamos, né, como sendo então herança dos nossos primeiros pais. E não é à toa, né, que a ira, ela é também um pecado capital. Por quê, né? Porque esse pecado, ele é aquele pecado que então pode se transformar em outros pecados, né, causando muitas vezes aqui, né, como vem falar, a ira, causando a morte, não somente a morte de alguém, né, de outra pessoa, porque nós sentimos ódio, porque nós sentimos raiva, mas muitas vezes esse pecado da ira, ele pode causar a nossa própria morte, né, justamente por nós não estarmos aí controlando os nossos instintos, muitas vezes diante daquele desejo de vingança que nós temos em relação ao outro. E lendo esse parágrafo do catecismo, eu lembrava justamente de uma pessoa, né, que ela dizia certa vez sentir tanto ódio de uma pessoa que a sua raiva maior era não poder matá-la. Olha que forte, né? Quando essa pessoa falava, eu me arrepiava, porque aqui, né, o Senhor ele vem dizer que nós não devemos tirar a vida de ninguém, né? E essa pessoa, ela sofria por esse desejo de vingança, de querer tirar a vida do seu irmão. Mas o que eu via na vida daquela mulher, né? Que ela não é uma pessoa feliz, que essa mulher, ela se encontra doente, porque hoje ela é depressiva. Hoje nós sabemos, ela carrega ressentimentos, ela carrega muitas mágoas, porque não consegue realizar esse desejo de se vingar da outra pessoa, né? E isso está matando a sua alma. Aos poucos, essa mulher está se matando, né? Não querendo, então, abrir-se ao desejo de perdoar o outro, né? E é isso que a ira, que o ódio, a raiva faz com cada um de nós, né? Nós fechamos o nosso coração, nós fechamos a nossa mente para o perdão. E o que esse sentimento ele vem fazer com cada um de nós, né? Diz Padre Christian, cuidado, né? Porque a raiva mata, né? Quando a raiva ela não consegue então matar o outro, ele vai matar a nós mesmos, né? Se nós não formos capazes ali de controlar os nossos sentimentos, né? E Padre Christian, ele dizia também, né, que dar lugar à ira é dar lugar ao diabo, né? Porque nós estamos ali alimentando maus sentimentos em cada um de nós. E o Espírito Santo, ele não vai agir em nós se nós estamos com esses maus sentimentos, se nós estamos ali com pensamentos contra o outro, né? Essa nunca foi a vontade de Deus, né? A vingança, né? O desejo do mal ao outro. O próprio Senhor, ele vem nos dizer: amai os vossos inimigos, né? E lá em Efésios, capítulo 4, 26, vai dizer: irai-vos, mas não pequeis, né? Ou seja, o pecado da ira, ele está em nós. Haverá e sempre haverão momentos na nossa vida que nós vamos sentir raiva, que nós vamos sentir ira de alguém, né? Mas nós temos que controlar esses maus sentimentos, né? E não aumentar o pecado que está em nós, né? Olha o que diz Efésios: irai-vos, mas não pequeis. Não cometeis um pecado ainda maior diante desse que você já está tendo, né? Mas é importante a gente se abrir à graça de Deus, porque Padre Cristo, ele também encerra a sua pregação quando ele diz: onde o diabo entra, o Espírito não habita. E o que nós queremos que esteja conosco, né? O Espírito ou o diabo?
Se nós estivermos com o Espírito, nós vamos nos abrir à graça de Deus. Mas se o diabo ele estiver conosco, se nós estivermos cada vez mais dando brecha ao que é mal na nossa vida, né? Nós vamos então matar a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.